Paquetá está muito encarregado dessa missão agora, depois que acertou com o Flamengo, então ele está conversando com todo mundo, com o técnico, com a diretoria do West Ham. A paixão do torcedor que é hoje. Eu mesmo, eu estava empolgado. Paquetá chegar incomparável. Fala pessoal, muito bem-vindos ao Fla Informa e agora vamos ver mais repercussões, últimas notícias ali envolvendo o Paquetá, os bastidores, o que esperar do Flamengo nessa negociação. O West Ham aceitou ali diminuir o valor, então o Flamengo agora tem que chegar no meio termo. Tudo indica que a negociação será confirmada nos próximos dias. Tá todo mundo muito com muita expectativa, muito certeiro, com muita convicção, na verdade, de que essa negociação ela finalmente vai se concretizar, e é isso que a gente vai acompanhar no vídeo de hoje, tudo o que foi falado, muitos elogios ao Flamengo, ao Paquetá e principalmente a essa contratação ali que vai certamente abalar a história do futebol brasileiro, a maior contratação já feita por um time aqui no Brasil. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, voltando com o nosso Equipe F, hora de falar do Flamengo. O Flamengo joga hoje. O Flamengo vai falar do Paquetá de novo? É, um pouquinho. Falar do Felipe Luiz? Sempre esbarra, mas tem Flamengo em campo. Só que é o malvadinho. Não é o malvadão, é o malvadinho. E o Pedro Henrique Torre, rapaz, direto de Moça Bonita. Ah, quantas histórias nós temos aí. Exatamente. Moça Bonita aqui, eu falei que ferve durante o dia, né? Não sei à noite como é que tá a temperatura por lá. Tudo bem, Pedro Henrique? Fala, William, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo por aí, Zezinho, é o Celso que está por aí, enfim, não consegui identificar aqui pela voz, mas enfim, exatamente, estamos aqui, Moça Bonita, para esse Bangu e Flamengo, o primeiro jogo do Bangu no Campeonato Carioca, está recebendo o Flamengo, mas a equipe sub-20 do Flamengo, que foi quem estreou no último fim de semana, numa rodada antecipada, empatou em 1-1 com a Portuguesa em Volta Redonda. Rodada antecipada porque é o jogo do fim de semana da Supercopa do Brasil ali no dia 1º de fevereiro, Supercopa em Brasília contra o Corinthians. Então vai demorar um pouquinho mais para o pessoal curtir os jogadores, os medalhões, digamos assim, do Flamengo, de fato o pessoal multicampeão do ano passado. Por enquanto, um pouco de exemplo do que tem assim na base e alguns garotos conhecidos já, por exemplo, o Wallace perdeu até duas boas oportunidades no primeiro jogo, mas é o grande nome, o nome mais conhecido, digamos assim, dessa equipe. Passa rapidamente o Flamengo aqui, William. Flamengo com Léo Nanete, Daniel Salles, provável ainda não saiu. Iago, aí o João Vitor, também uma dupla bem conhecida do torcedor, Johnny, Pablo Lúcio, e aí tem o Caio ou o Lucas Vieira, Douglas Telles ou Alan Santos, Guilherme Gomes, Joshua e na frente o Wallace Ian. Bem agradável, o pessoal aqui embaixo comendo um pastel, ficando mais tranquilo em relação a isso, na expectativa da partida. Falta 1h08 para a bola rolar e é bom a garotada do Flamengo começar a fazer, a pontuar, para o time depois não ter que correr tanto atrás do time titular assim na sequência da temporada. O técnico Bruno Pivetti assim sempre em conversas com o Felipe Luiz, que até pode aparecer aqui hoje, a expectativa é que ele aparecesse por aqui para observar em loco essa garotada mais tarde. Mas no planejamento do Flamengo a ideia é que talvez no fim de semana tem jogo contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, de novo a garotada em campo. Aí a partir da quarta rodada, com o clássico contra o Vasco na próxima semana, talvez uma mescla, depois tem Fla-Flu, e aí o Flamengo vai se encorpando, porque já vai ter estreia de brasileiro e a Supercopa do Brasil. Então é esse o planejamento. O couro está comendo duro lá no Ninho do Urubu, o pessoal trabalhando sob sol mesmo, mas não tem muito jeito. Aqui chegou a chuviscar um pouquinho, a gente falava até no intervalo, mas agora parou, acho que a água evaporou antes de chegar no gramado. Mas está tudo certo, pessoal por aqui, o clima está tranquilo, a gente fica nessa expectativa. Antes de te devolver, William, o que a gente pode falar? Lucas Paquetá, o Flamengo segue ali na busca pelo jogador. O Paquetá está muito encarregado dessa missão agora, depois que acertou com o Flamengo, então ele está conversando com todo mundo, com o técnico, com a diretoria do West Ham, e mais para o fim dessa semana, talvez na sexta-feira ali, uma nova reunião entre as partes, Flamengo e West Ham, Flamengo querendo bater na casa ali de no máximo 40 milhões de euros. O West Ham, por enquanto, estava sinalizando em torno de 50 milhões de libras, 60 milhões de euros, dá 361 milhões de reais. Mas o Flamengo está confiante. Paquetá o tempo todo está rechaçando qualquer possibilidade de ir para outro clube europeu.
e ele insiste demais em voltar para o Flamengo. O Flamengo está com essa esperança que não é barata. 40 milhões de euros não seria nem um pouco barato. William. Valeu, Pedro! Mais tarde, no Linha de Passe, a gente fala um pouquinho do que foi esse jogo aí do Flamengo também. O Pedro Henrique Torre lá, de perto também, registrando. Claro, se pintar um Felipe Luiz e tal, vai estar lá de olho, vai estar conversando com o pessoal lá para trazer informações para a gente. A gente tem a matéria aqui do Bruno Andrade, né? Só para fechar aqui, né? Com acordo verbal com o Flamengo. Acordo verbal, tá? É isso. Falou, eu vou, por mim tá tudo bem, tá tudo certo. Salário é esse, Paquetá, beleza, tá tudo certo, fechamos. É dúvida para o jogo do West Ham, né? E essa matéria no ESPN.com.br mostra os bastidores, traz um pouco mais daquilo que a gente já vinha falando, mas aos pouquinhos, né? Parece que a história ela vai andando, mas é bom que se diga que, segundo a matéria do Bruno Andrade, o West Ham ainda não sabe o que vai fazer com o meio, né? Qual é a questão? A questão é, de novo, o treinador conta com ele, acha que vai ser importante na luta contra o rebaixamento, que é a situação do West Ham na Premier League, certo? O West Ham em si entende que dá para pegar um pichulezinho a mais ali com o Paquetá, né? Não só os 40 de euros, parece que eles querem 50, né? De libras, né? De libras. Que muda muito. Muda muito a história, que, né, tá mais valorizado que euro. Então aí você tem essa realidade, você tem a realidade de um clube que acha que pode pegar mais, porém, ao mesmo tempo, é uma situação ali que não se sabe se lá na frente o West Ham vai conseguir pegar mais ou vai pegar menos, porque o contrato termina no final da outra temporada, tem 1 ano e meio aí. E pode passar o tempo também, aquilo que o West Ham está esperando pegar de algum outro clube, o Tottenham poderia ser uma possibilidade, pode não acontecer, o cara vai ficando. E aí, quando você vai ver, você vende por menos do que o Flamengo tinha ofertado. E a ameaça de rebaixamento ela é real, porque você está 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E aí o prejuízo financeiro é gigante. Não, e o Paquetá hoje, com o West Ham na primeira divisão e diante dessa importância que ele tem, ele vale X. A partir do momento que o West Ham cai, se de fato cair, aí ele vale muito menos do que esse X estipulado em primeiro momento. Sim. E essa é a conta. Agora tem o seguinte, né, Zinho? Ele não vai forçar uma saída. A informação até do Bruno Andrade. O Paquetá não vai forçar a saída. Ele tem esse acordo verbal, tá tudo bem, tudo certo. Agora ele tem que aguardar a conversa entre as duas equipes. Eu não sei, o West Ham pode fazer uma aposta alta e precisa do jogador, fazer uma aposta alta esperando mais. E se o Flamengo tiver paciência, que todo mundo quer o Paquetá para agora. Vamos combinar que o Flamengo consegue se virar bem sem Paquetá nesse momento. E é um time que, na situação que está, pode trabalhar um pouquinho a questão da paciência. E talvez até pagar menos um pouquinho lá na frente, hein, Zinho? 1,5 minutinho aí para você. Sem dúvida. Não, sem dúvida. A ideia é essa, né? Assim, a paixão do torcedor quer hoje. Eu mesmo, estava empolgado. Paquetá chegar incomparável. Agora, o Celso desenhou todo aí o cenário. O West Ham está pensando naquele Paquetá que o Guardiola estava interessado. Ele ia levar para o Manchester City. Só que hoje ele tem 28 anos. 28 para fazer 29. Dificilmente, a não ser que ele, nessa reta final, destrua, jogue uma barbaridade, vá para a seleção, seja campeão do mundo com a seleção brasileira. Tomara, né? Tomara. Seja campeão do mundo com a seleção brasileira, aí o West Ham pode vender ele até por mais do que 50 milhões, vendendo dentro ali da Premier League. Agora, a gente está falando num cenário tudo positivo. E o Flamengo também vai ter que apostar nisso, esperar o que vai acontecer. Eu acho que, assim, a tendência é diminuir esse valor que o West Ham está pedindo. Eu acho muito alto para esse momento. E o Flamengo tem que ter o jogo de cintura e a habilidade dos dirigentes para conduzir isso e também a pressão daquela coisa, porque o BAP foi falar, né? O Flamengo tem tantos bilhões para investimento, tudo, todo mundo fica escutando isso. Até lá fora, os times lá de fora. Tem esse dinheiro? Quer comprar meu jogador? É X. Aí tem que conviver com isso. Já que eles querem gastar, então é X mais 1, né? E fatalmente você tem pessoas que trabalham para o West Ham aqui no Brasil que sabem da realidade do Flamengo. Lógico. Não, pode pedir porque eles têm dinheiro. O próprio presidente já falou que vai gastar, tem mais de 1 bilhão para gastar. Então, e eu acho que o que pesa muito é o momento do West Ham, né? O momento do West Ham não é tão bom. O Paquetá
eu acredito que seja um dos grandes jogadores do time, né? Para poder ter algo diferente para poder ajudar essa equipe a sair dessa situação, e depois o Flamengo negocia. É que é o seguinte, né, Zé? Fácil. Estamos encerrando aqui já, mas rapidinho. Se cair, é um prejuízo financeiro muito grande. Uma venda do Paquetá pode dar uma ajuda nesse momento também, né? Até porque, com todo respeito ao Paquetá, pelo amor de Deus, vocês vão entender o que eu estou falando dentro da linha de raciocínio do Celso. Espera 6 meses. É isso. Segura um pouquinho. E o Flamengo tem pode jogador fazer para isso. isso. O Flamengo pode fazer isso. O Flamengo está tem muito time bem pra abastecido de elenco, viu? Pode esperar um pouquinho. Zinho, beijo no coração, querido. Obrigado. Valeu, Celso. Obrigado, Na Zé época Elias. de Bangu ali, ó, batia figurinha. Tá aí um pouco do que foi comentado. Essa análise, né? Eles falaram mais um pouco ali sobre o que esperar da nova proposta do Flamengo também. Estima-se que seja em torno de 45 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo, caraca, pagar tudo isso é muita grana. A gente acaba perdendo um pouco da noção, né? Mas 40 milhões de euros, 45 milhões de euros é um valor inacreditável. Assim, o Flamengo tem esse dinheiro? Sem dúvidas. Tem. E tem um pouco mais do que isso. Tá com o dinheiro sobrando, né? E o Paquetá seria o jogador que resolveria boa parte dos problemas. Ele poderia jogar de ponta, de volante, meio campo pela esquerda, pela direita. Poderia jogar como 10, como falso 9. É um coringa, né? Um coringa vai fazer aquilo que o Gerson fazia, com muito mais qualidade ainda. Eu quero saber o que vocês pensam. Gostam dessa proposta? Não gostam? Opinem aqui nos comentários. E daqui a pouco nós voltaremos para repercutir mais informações, não só sobre o Paquetá, mas também sobre o jogo do Flamengo, que vai jogar daqui a pouquinho, né? Sub-20 entra em campo. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas Sub-20 do Flamengo entrará mais uma vez em campo pelo Carioca. E a gente vai repercutir também tudo sobre esse grande jogo aí da molecada. Daqui a pouco voltaremos. Valeu!